Dia 1º de setembro de 2016. Foi na metade da manhã e um susto muito grande para todo mundo aqui, né? Acabei de acordar, o telefone toca, alguém diz, corre que tá pegando. Nunca tinha passado por isso e no primeiro momento a gente não imaginava, eu pelo menos não imaginava o tamanho que isso ia ser e até onde poderia chegar essa operação. Eu já li, como eu costumo acordar muito cedo, nas primeiras horas do dia, já bateu como uma bomba, eu sabia que ia ser um dia daqueles. E a TV não sabia bem ao certo o que estava acontecendo, mas dizia que tinham policiais federais na Câmara e que muita gente estava sendo presa. Fui surpreendido, né? Que ainda não, as primeiras notícias ainda não tinham chegado, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí me ligaram da redação pedindo para que eu fosse para a prefeitura. É o meu caminho de levar os filhos para a escola, passar em frente à prefeitura e subir para a TV. Ribeirão voltou para uma pauta de, vamos assim dizer, de ridicularização, sabe? Todo um aparato de guerra montado para a gente conseguir fazer a cobertura do que viria a se revelar a Operação Sevandija. Eu lembro que no dia nós até interrompemos a programação da rede e ficamos ao vivo, mostramos ao vivo a entrevista coletiva da Polícia Federal, do Ministério Público. Isso começou a tomar um corpo muito grande e muitas informações desencontradas. Então, aquele 1º de setembro foi, de fato, uma operação de guerra. E a gente, num primeiro momento, não teve acesso ao prédio, né? Foi questionado se eu trabalhava em algum gabinete. Eu disse que eu era funcionário efetivo, trabalhava na TV Câmara e a nossa entrada acabou sendo permitida. Bom, foi realmente uma loucura. Liga para um, liga para outro, ninguém sabia o que estava acontecendo. Só o que estava acontecendo naquele momento, que eram os vereadores sendo levados. O Ministério Público começou a dar uma dimensão do organograma do esquema que estava sendo investigado. As redações, elas têm altos e baixos, muitas vezes você tem uma calmaria lá quando os fatos não acontecem e em outros, quando essas situações explodem, você vê uma redação a todo vapor, gente tentando cruzar informação, gente tentando apurar informações falsas que chegavam. Então era um clima de grande excitação, porque assim, não é uma notícia corriqueira, né? Um escândalo desse tamanho em Ribeirão Preto. Então, toda a atenção dos produtores, dos editores, dos repórteres, estava exatamente para a Sevandija. Muitos dos funcionários não puderam ter acesso à Câmara Municipal, assim como os vereadores, então ficou um clima deserto, né? Nós tínhamos que acreditar que todo o material que chegava era bem apurado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público e que aquilo já estava nos autos de processo e que aquilo ia pesar contra a pessoa que estava dentro da investigação. Todo mundo que tem sangue de notícia, tem sangue de jornalista, queria estar nessa história, queria acompanhar aquilo lá. O que chegava pra gente era recebido assim com muita dedicação, né? A gente se debruçou assim nos autos do processo, nos inúmeros áudios que chegavam. Até onde a gente podia ir com o material que tinha na nossa mão? Porque chegava, por exemplo, 40 minutos de gravação. Qual que a gente ia escolher para colocar no ar? Quando a gente tem o material no bastidor, é muito curioso, a gente quer saber de tudo o que está acontecendo. E sobre isso você tem também a pressão do tempo, vamos dar essa notícia, só que você tem que checar o máximo. Eu me arrisco a dizer, em nome dos meus colegas, que com vontade, com muita vontade, porque aquilo que a gente estava fazendo era um registro de um momento que ficou manchado na história da cidade, mas muito importante para ser registrado.
teve como dissociar a operação das eleições, porque a gente tinha um candidato naquele momento que estava diretamente envolvido, né? Não sei se foi intencional, prefiro pensar que não tenha dedo político dentro dessa operação. Mas eu acho que foi um divisor de águas para as eleições, sim, e um divisor de águas para Ribeirão Preto também. A cobertura das eleições, ela segue uma regra. Todos os candidatos, eles precisam ter, principalmente os candidatos a prefeito, eles precisam ter a mesma voz. A gente teve que levar por 2 caminhos, né? Eleição de um lado, Sevandija de outro, sem poder confrontar as ideias. Tinha vereador que falava assim, pô, por que vocês não mostraram isso daí antes? Por que vocês só mostraram agora na época de eleição? Porque estourou na época de eleição, naquela época lá, não foi porque a TV quis dar na época de eleição. O nosso trabalho é tornar público o ato do vereador, do representante da população, seja esse ato bom ou ruim. No caso específico de Sevandija, não tem a ver conosco, tem a ver com as outras emissoras. Nós apenas fazemos aqui o nosso papel institucional de tornar público o ato do vereador enquanto ele está no seu cargo. O nosso posicionamento foi realmente acompanhar tudo o que estava acontecendo, né? Nesse primeiro momento, no dia que teve a ação da Polícia Federal, a gente cedeu imagens para algumas televisões, né, como forma de ajudar, né, a noticiarem, a participarem dessa cobertura. E aí me ligaram de manhã dizendo que ela tinha sido presa. E aí para eu correr rápido para a TV, porque aí eu ia ter que seguir para São Paulo porque ela estava sendo levada para lá. A segunda vez que ela foi presa, aí o mandado de prisão saiu antes e toda a imprensa sabia o dia exatamente que ela seria presa. Então eu fiquei na casa dela, em frente à casa dela, cheguei lá por volta de 3h30 da manhã, esperando alguma coisa acontecer. Estava chovendo muito naquele dia, uma chuva muito forte. E aí quando deu pontualmente 6 da manhã, 2 carros da Polícia Federal chegaram. Quando você tem um escândalo de corrupção como esse, em que a prefeita é presa, e veja, Ribeirão Preto não teve uma participação importante de mulheres no poder central, e mesmo no poder legislativo. Quando a prefeita foi presa, uma autoridade se matou, você teve tantos secretários presos. Chegou um momento que Ribeirão não tinha quem assumisse a prefeitura. Então, em Brasília, é impressionante como as pessoas passaram a falar, como as pessoas passaram a comentar essa coisa dessa operação aqui de corrupção em Ribeirão. Ela tinha uma expressão política aqui na região, mas nacionalmente a Darcy Vera não era conhecida. Então, os jornais de rede queriam um ponto mais forte para que a matéria entrasse, para todo o Brasil entrasse em rede. E no caso do Jornal Nacional, isso aconteceu quando ela foi presa. E aí eu fiz a reportagem e relatei os fatos que teriam levado a ex-prefeita para a cadeia. Eu fiquei muito impressionado, muito impressionado. E todo dia eu tinha informação sobre Ribeirão de pessoas que me contavam. Você viu lá agora o que aconteceu em Ribeirão? Poxa vida! E tá. Impressionante como esse caso repercutiu entre os jornalistas, entre o pessoal de mídia que está em outro lugar, em outra parte do país como Brasília. Eu decidi fazer uma forma de reportagem em que o sarcasmo pudesse revelar essa indignação das pessoas. E eu acho que teve esse objetivo, acho que foi atingido, porque hoje, mesmo depois de todo esse tempo, as pessoas ainda se identificam com aquele jeito das reportagens que eu fiz. No estado de São Paulo, numa cidade que é referenciada, centro de estudo, centro de pesquisa, centro econômico, você ter uma devassidão dessa na administração, é uma coisa impressionante. Como é que as pessoas acabam perdendo a referência de valores que fundaram Ribeirão Preto. As pessoas de fora têm uma visão de Ribeirão assim muito positiva, mais do que nós que vivemos em Ribeirão temos. Os olhos da opinião pública, eles têm que estar permanentemente voltados
para, vamos assim dizer, a arena em que a opinião pública atua, em que os políticos, em que as pessoas atuam. Tem, até porque o processo não terminou, né? Muita gente ainda está sendo julgada. Acho que não. Acho que com a documentação que foi apreendida, tudo foi analisado pelos peritos da Polícia Federal. Acho que se algo muito grande ainda tivesse para acontecer, já teria acontecido. Eu acho que agora a gente tem que esperar a justiça fazer o trabalho dela. De um outro lado, você tem o clamor da sociedade, pedindo rapidez, pedindo uma resposta. Então eu acredito que falta a operação mostrar onde estão esses 252 milhões. Né? Onde é que está esse rombo tão grande, né? Da parte do Plachino, talvez tenha ficado alguma coisa a se concluir, né? Do envolvimento dos vereadores mesmo, saber se realmente eles recebiam dinheiro nos cafezinhos e tudo mais. Eu espero que a gente consiga dar um encaminhamento para isso. Certamente, mas não são as autoridades que vão dar encaminhamento, porque as autoridades não viram o que estava acontecendo. As autoridades de contenção, sejam do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, não. Quem vai dar um encaminhamento é o eleitor, a cidadania. Isso que precisa. A briga do jornalista é tentar ao máximo anular essas influências. Mas eu não posso fugir de uma verdade muito pessoal. A corrupção aqui em Ribeirão Preto foi algo que me deixou irritado, que me deixou tão revoltado quanto cidadão. É difícil pensar nisso, né? Porque a gente mistura muito, né? Assim, no momento que eu venho trabalhar, eu venho como cidadão, daqui a pouco eu perco a noção de quando eu estou sendo cidadão e quando que eu virei profissional. Naquele momento nós estamos ali para noticiar e tentar de forma mais isenta possível contar o que aconteceu. Não tem como negar que você, como cidadão, não fique revoltado com algo que mexe no bolso de todo mundo, no seu bolso. A gente fica indignado, mas não procura tanto passar essa indignação para a reportagem. Então, eu acho que isso dá para separar bem. Porque nós, jornalistas, não podemos nos posicionar, não podemos colocar opiniões, não podemos pensar de um jeito parcial. Nós temos que ter uma linha de conduta que não seja nem para um lado nem para o outro. Todos temos que vigiar a todo tempo e todos temos que questionar. Eu acho que a pergunta mais eficiente que deve se fazer é o que o senhor está devendo, né? Para você ter uma reação e depois começar a apurar, né? Quando as pessoas foram chegando no prédio da Polícia Federal, era importante que a gente conhecesse as pessoas. É importante que o jornalista tenha um conhecimento um pouco desses assuntos relacionados à corrupção, no caso de prefeituras. Saber o que são processos licitatórios. E ter o mínimo de cuidado possível para não envolver, para não culpar certas pessoas, sempre colocando elas como suspeita ou segundo a polícia, ter fontes que falam na sua reportagem. Eu vi a gente sendo presa, que era bem conhecido até. Secretários que eu já tinha convivência, vereadores que eu tive convivência. Eu tenho 10 GPTV, mas eu tenho mais uns 4, 5 de rádio e tudo mais. Então, era gente que eu já trabalhei junto. Dá uma sensação de que, poxa, eram pessoas tão próximas e de que não precisariam ter feito aquilo, né? Para conseguir dinheiro ou para, sei lá, e deixar a cidade do jeito que deixou. Poderia ter quebrado o Ribeirão uma coisa dessa, ou se é que já não deixou o Ribeirão no buraco, mas poderia ter quebrado muito mais. E isso foi um desafio para que a gente conseguisse transformar um assunto tão difícil em algo fácil para que as pessoas pudessem compreender o que estava acontecendo. Todo lugar em que tem dinheiro público precisa da vigilância do público. Todo lugar em que tem poder precisa da vigilância da cidadania.